Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da função do segundo grau. Então segura aí, hein? Hoje vamos falar sobre o sinal do Bzinho, que é a regra da baratinha. Por que regra da baratinha? Porque a baratinha é um inseto que anda para frente. Então aqui você tem que se deslocar da esquerda para a direita. E você vai verificar como que a baratinha corta o eixo dos y. Se ela corta subindo, o b é maior do que zero. Se ela corta descendo, o b é menor do que zero. E se ela corta no plano, o b é igual a zero. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Nesse caso aqui, então a baratinha vai se deslocar da esquerda para a direita, ela vem se deslocando ao longo da parábola. A hora que ela cortar o y, agora cortou, o que ela está fazendo? Ela está subindo. Então nesse caso aqui o b é maior do que zero. Vamos analisar os outros exemplos. Exemplo número 2, a baratinha vem se deslocando aqui ao longo da parábola. Nesse instante ela cortou o eixo dos y. Aqui ela está descendo. Portanto, aqui o b é menor do que zero. Exemplo número 3, vem a baratinha andando da esquerda para a direita, baratinha anda para frente, não pode usar a regra do caranguejo, tem que ser da baratinha, porque ela anda para frente, ok? Então vem a baratinha aqui subindo, subindo, subindo. Na hora que ela corta instantaneamente, no momento em que ela corta, aqui ela está no plano, porque ela está terminando de subir e imediatamente começa a descer. Então, nessa situação aqui, a baratinha corta no plano. Aqui nós temos b igual a zero. Depois nós vamos falar uma observação a respeito desse caso aqui. Exemplo número 3, vem a baratinha, cortou o eixo, subindo. Então, aqui o b é maior do que zero. Vem a baratinha, cortou exatamente no plano novamente. Ela estava descendo e imediatamente começa a subir. Então aqui ela corta no plano. Aqui temos outra situação que o b é igual a zero. E o último exemplo, e vem a baratinha, cortou. Ela cortou descendo, cortou o eixo dos y na descida. Então aqui o b é menor do que zero, ok? Uma coisa que a gente pode observar então é que quando o b for igual a zero, que é nesse exemplo e nesse, o eixo de simetria da parábola é o próprio eixo dos y, o que escrevemos aqui. Então, nesse caso aqui, o eixo de simetria é o próprio eixo dos y e aqui também, ok? Nós fizemos aqui um resumo para te ajudar a analisar sinais do A, do B, do C e do delta. O A está diretamente relacionado com a concavidade da parábola. Se ela estiver para cima, o A é positivo, para baixo, o A é negativo. O B é a regra da baratinha, que acabamos de ver. Você vai verificar como que a parábola corta Y. Como corta? Se corta subindo é positivo, descendo negativo e no plano é zero. O Czinho você vai verificar onde a parábola corta Y. Se cortar acima do eixo das abscissas, o Czinho é positivo, abaixo, negativo. E o delta está diretamente relacionado com a quantidade, com o tipo das raízes. Se você tiver duas raízes reais desiguais, o delta é positivo. Duas raízes reais iguais, ele é igual a zero. E se não tiver raiz real, menor do que zero. Vamos analisar esses exemplos aqui. Então eu vou marcar os sinais de A de todos os exemplos. Bom, aqui o A é positivo, aqui também o A é positivo, está com a concavidade para cima, aqui também o A é positivo e aqui o A é negativo. Vamos agora ver o sinalzinho do B. Você vai verificar como corta Y. Bom, então vem vindo a baratinha aqui, cortou nesse momento, ela está descendo. Então aqui o B é menor do que zero. Vem vindo a baratinha aqui, cortou subindo. Então aqui o B é maior do que zero. Vem vindo a baratinha aqui,
cortou descendo, então o B é menor do que zero. E aqui ela está subindo, na hora que corta, ela está no plano, porque imediatamente ela começa a descer. Então aqui o B é igual a zero. O sinalzinho de C é onde a parábola corta o eixo dos y. Então aqui ela cortou nesse ponto, portanto, abaixo do eixo das abscissas. Se corta abaixo, o Czinho é menor do que zero. Aqui ela cortou o eixo dos y nesse ponto, então o valor do Czinho é esse valor aqui, portanto, maior do que zero. O Czinho é onde corta, é nesse ponto, esse valor aqui também é maior do que zero. E o Czinho aqui também é maior do que zero. E agora o delta ele está relacionado com o tipo, com a quantidade de raízes. Aqui nós temos duas raízes desiguais, então significa que o delta é maior do que zero. Aqui você não tem raiz real, porque a sua parábola não corta o eixo dos x, então aqui o delta é menor do que zero. Aqui o delta ele é igual a zero, porque as duas raízes são iguais. A sua parábola só tangencia o eixo das abscissas. Quando isso acontece, o delta é igual a zero. As duas raízes aqui são iguais. E aqui você tem duas raízes reais desiguais. O delta é maior do que zero. Agora é a sua vez, hein? Pausa o vídeo aí e faça você sozinho. Vamos comentar? Então olha lá, comentando o A de todos eles. Concavidade para cima, A positivo, também A positivo, aqui o A positivo e aqui o A negativo. Bzinho, como corta? Então aqui cortou descendo, o B menor do que zero, cortou no plano, o B igual a zero, cortou no plano, B igual a zero, cortou no plano, B igual a zero. Czinho, onde corta Y? Cortou exatamente na origem. Então esse é um caso em que o C é igual a zero. Toda vez que o C for zero, a sua parábola vai passar na origem do sistema de coordenadas. Aqui cortou acima, então esse Czinho aqui é positivo. Aqui cortou abaixo, esse Czinho aqui é negativo. E aqui cortou na origem, o Czinho é igual a zero. O delta, pelo tipo, pela quantidade de raízes, aqui são duas raízes, delta maior do que zero. Aqui não cortou o eixo dos x, significa que não tem raiz real, então o delta é negativo. Aqui a mesma coisa, não tem raiz real, delta menor do que zero. E aqui a parábola tangencia o eixo das abscissas, significa que as duas raízes são iguais, portanto o delta igual a zero. Nós vamos te mostrar agora como montar a equação da parábola a partir do gráfico. Você vai usar a forma fatorada, que é aquela que diz que o y é a, que multiplica x menos x1, x menos x2, sendo x1 e x2 as raízes que evidentemente você precisa conhecê-las. No caso aqui eu conheço menos 1 e 3. Então vai ficar y igual a x menos menos 1, vai dar x mais 1, x menos o x2, x menos 3. A única pendência nossa aqui é o A. Então, qual é a recomendação que eu dou? Nesse momento, você sai fora do exercício, vai lá no cantinho, e você vai em busca do A. Em busca do A. Olha, seja obediente e vai lá no cantinho, porque muitos alunos se perdem dentro do exercício quando chega nesse ponto. Ele não sabe como terminar. Então, seja obediente e vai lá no cantinho, ok? Bom, aqui você vai copiar e colar isso aqui. Então, fica y igual a que multiplica x mais 1, x menos 3. E agora eu vou usar aqui uma informação que eu não usei ainda, que é o vértice da parábola, né? Mas ele não me deu o x, mas eu tendo as raízes, eu faço pela média aritmética das raízes. Soma e divide por 2. 3 menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, o vértice é o ponto 1, 2.
Agora eu vou substituir na equação da parábola. Esse 1 vai entrar no lugar do x e o 2 vai entrar no lugar do y. Então vamos lá, aqui vai ficar assim, 2 igual a no lugar do x é o 1, 1 mais 1, 1 menos 3. Resolvendo isso aqui, você vai encontrar a igual a menos meio. Agora eu volto lá atrás e termino o exercício. Substituindo o valor de a, você vai ter aqui menos meio, que multiplica x mais 1, x menos 3. Fazendo aqui a multiplicação. Esse vezes esse vai dar ali x2, depois fica menos 3x mais x, vai dar menos 2x, e 1 vezes menos 3 dá menos 3. Chuveirinho, né? Isso aqui vai dar menos meio de x2, menos vezes menos dá mais, meio vezes 2 vai dar mais x, e menos vezes menos dá mais 3 meios. Essa é a resposta e está totalmente coerente. Eu tinha que encontrar mesmo um A negativo, que a parábola está com a concavidade para baixo. Esse valor aqui é o valor do Czinho. No caso aqui deu 3 sobre 2, 1,5. É um pouco menor do que 2. Tudo coerente, a resposta está certinha. Nós agora vamos resolver alguns problemas do segundo grau. Vamos lá, o primeiro diz o seguinte: uma bike de 28 mil, cara, né? Deveria ser comprada por um grupo de rapazes que contribuiriam com quantias iguais. Como 3 deles desistiram da compra, a cota de cada um dos outros ficou aumentada em R$ 1.200. Quantos rapazes compraram a bike? Então eu estou chamando de X a quantidade de rapazes que comprariam a bike e de Y a contribuição de cada um. Nós sabemos que se você pegar a quantidade de rapazes e multiplicar pela contribuição de cada um, vai dar o valor da bike. No caso aqui seriam 28 mil. Bom, agora aqui eu tenho duas equações, porque uma situação é com o número de rapazes que comprariam e a outra com os que compraram, né? Então, se você pegar o número x de rapazes que comprariam a bicicleta e multiplicar por y, o resultado aqui daria os 28 mil. Agora, 3 rapazes desistiram, então a quantidade passa a ser x menos 3 e a contribuição de cada um aumenta em R$ 1.200, passa a ser y mais R$ 1.200. Isso aqui vai dar o preço da bike, que é os 28 mil. Agora nós vamos resolver esse sistema aqui. Então vamos lá. Fazendo o chuveirinho aqui, você vai ter xy, depois 1.200x, menos 3y, menos 3.600, ok? Então vai ficar xy mais 1.200x, menos 3y, menos 3.600, igual a 28 mil. Esse x vezes y, está aqui, x vezes y é 28 mil. Então eu posso simplificar isso com isso aqui, né? Uma vez que isso aqui é 28 mil. Agora aqui eu posso simplificar esses valores tudo por 3. Então aqui por 3 vai dar 400, aqui some esse 3 e aqui vai dar 1.200. Vamos dar uma ajeitada nisso aqui. Então aqui vai ficar assim, 400x menos y. O y eu vou tirar daqui, dessa equação. Vou passar o x para lá dividindo. Então vai ficar 28 mil dividido por x. Esse é o valor do y. 28 mil dividido por x menos 1.200 igual a zero. Posso dividir tudo por 100, né? Tirar 2 zeros ali. Então aqui você divide por 100, aqui também e aqui também. E ainda posso dividir tudo por 4, né? Então aqui por 4 vai dar 1, aqui por 4 vai dar 70 e aqui por 4 vai dar 3. O que vai sobrar, fazendo o mínimo agora que é x, então vai ficar x vezes x dá x ao quadrado,
Depois vamos colocar esse termo aqui, que é o termo que tem x. Menos 3x menos 70 igual a zero. Caímos numa equação do segundo grau. Vamos tentar fazer de cabeça, né? Sabemos que a soma das raízes é menos b sobre a, então menos b sobre a aqui seria 3, e que o produto das raízes é c sobre a. No caso aqui seria menos 70 sobre 1. Daqui nós vamos tirar o x1 e o x2. Dá uma pausazinha aí e vê se você consegue fazer de cabeça. E aí, conseguiu? 10 e menos 7, né? São as raízes. A soma aqui dá 3 e o produto dá menos 70. Esse x igual a menos 7, né? Você vai abandonar. E o x igual a 10 é a quantidade de rapazes que comprariam a bicicleta. A pergunta dele é quantos compraram a bicicleta, né? Se 10 pessoas comprariam a bicicleta, quantos rapazes compraram a bicicleta realmente? 7, né? Portanto, essa é a resposta. Para você descansar um pouco, nós vamos dar uma pausa aqui, mas no nosso próximo encontro continuaremos resolvendo problemas do segundo grau. Então, até lá e um grande abraço.